Olá, bem-vindo à Comunidade Batista do Caminho em Praia Azul. Ficamos felizes em ter você junto com a gente. Nossa comunidade faz parte do povo de Deus e buscamos servir a Deus da melhor maneira possível e sempre lutamos para viver em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Estamos reunidos virtualmente essa noite para oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você é convidado nosso para participar. Vamos lá! A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e em paz e santidade toda a terra regirá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vocês. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Graça e paz, irmãos, que saudade de vocês, sintam-se abraçados, passando para lembrar que durante a semana nós temos lives do Avalanche, então fiquem atentos nas redes sociais do Avalanche e também de nossa igreja. Agora fiquem com a palavra de Deus através do nosso querido pastor Teobaldo. Bom culto, Deus abençoe a todos. Agora, vamos ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida, trazida pelo pastor Teobaldo Neto, pastor titular de nossa igreja. Ouça com atenção e permita que Deus renove a sua vida. Olá, meus queridos, graça e paz, que Deus possa nos abençoar essa noite, encher os nossos corações com o conhecimento da sua palavra e com o calor do Espírito Santo para nos incentivar, para nos sustentar, para nos confortar. Com tristeza eu comunico aos irmãos que ainda não sabem, mas da nossa igreja todos já estão sabendo, do falecimento do nosso irmão Dinho. O Dinho foi um homem batalhador, um homem de fé, corajoso, um meu intercessor pessoal, um homem de oração, de muita luta, e ele esteve internado todos esses dias. Ele passou 11 dias internado no Hospital Municipal de Americana e, não resistindo, faleceu.
Nós estamos com os corações tristes, com a dor do desligar da presença dele aqui. Mas, por outro lado, nós temos a divina esperança de nos encontrarmos com ele em glória. E com certeza, neste momento, ele está muito melhor do que nós, ele está com o Pai, ele está se alegrando, ele está sendo confortado e consolado. Nós temos orado para que a família seja confortada, para que nós, todos nós, sejamos confortados pela ação do Espírito Santo, uma vez que ele não está mais presente conosco. Que Deus nos ajude nesse momento difícil, a família e a todos aqueles que também perderam algum ente querido nessa pandemia que tem deixado tantas marcas ruins em nossas vidas. E até pensando nisso, orando sobre isso essa semana, eu comecei a pensar no que iria trazer de palavra para vocês hoje, irmãos. E aí pensei em falar sobre o propósito de uma vida cristã com compromisso. E eu quero ler o texto que está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, do verso 8 até o verso 12, que vai nos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero nessa noite estar meditando com vocês nesse assunto. O texto diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra está constantemente em nossas mãos e ela nos traz alento e conforto ao coração. Que, Senhor, essa noite possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor espera de nós, do Teu propósito para nós estarmos andando nos Teus caminhos. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, de propósito ou sem querer. É uma brincadeira que eu me lembro ainda do tempo de infância, que se falava muito: olha, eu fiz sem querer. Não, isso daí eu fiz de propósito. O fato é que nós aprendemos pela palavra de Deus que tudo tem o seu propósito. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um motivo. Inclusive a nossa vida. Só que nós também aprendemos que há um propósito de Deus para todo aquele que se entrega aos cuidados do Senhor. Basta lembrar que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor. O Senhor é aquele que dita os nossos passos, os nossos caminhos e que nos leva a pastos verdejantes, a correntes tranquilas de águas mansas que vão trazer refrigério para a nossa alma. Então, se somos realmente servos de Jesus, nós temos de observar nele qual é o compromisso que ele espera de nós e qual é o propósito que ele tem para nós. Também é bom lembrar que muitas pessoas têm dificuldade em serem cristãs, ou até se dizem cristãs, mas têm dificuldade em seguir a Jesus, porque não querem manter um padrão de compromisso com ele. Compromisso é uma palavra difícil hoje, porque, veja, quando nós temos um propósito de vida, o que é um propósito? Um propósito é um objetivo, é um alvo, é uma intenção.
E quando nós temos essa intenção de vida, nós queremos chegar em um determinado lugar, isto é muito nosso. Agora, o compromisso que nós temos com Jesus em primeiro lugar é entregar nossa vida a Ele. E quando entregamos a vida a Jesus, nós dizemos a Ele, nos conduza, e aceitamos a direção dele. Porém, queridos, vocês imaginem um carro sendo dirigido por 2 motoristas ao mesmo tempo. O que aconteceria com esse carro? Ou nós vamos com o motorista da direita, ou vamos com o da esquerda, ou vamos rachar o carro no meio e cada um vai para o seu lado. Então não é possível nós termos um compromisso com Jesus, obedecendo os seus ensinamentos e a sua palavra, e andarmos também segundo a nossa vontade. Por essa razão que até muitos pregadores, pastores, dizem assim que não é possível você andar com o pé na igreja e com o pé no mundo. Ou nós vamos, como diz Tiago, agradar ao nosso Senhor ou agradar a Deus. Também essa é uma palavra de Jesus. Não podemos servir a 2 senhores. Uma vida cristã que não tem um propósito estabelecido, que está no Senhor, é uma vida sem compromisso. E uma vida sem compromisso é uma vida volúvel. O que é uma vida volúvel? Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no verso 7, ele diz que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente. E não te engana, ele não nega a você. E vai ser concedida essa sabedoria. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida pelo vento e agitada, e vai para cá e vai para lá. No verso 7 do capítulo 1 de Tiago, ele diz assim: não suponha esse homem que alcançará coisa alguma do Senhor. Ele não está sendo subjetivo, ele está sendo muito objetivo. Não imagine, não acredite, não pense tal pessoa que vai alcançar alguma coisa do Senhor. A pessoa que é volúvel, a pessoa que não desenvolve a sua fé, a pessoa que depende somente da fé dos outros, ela não alcança seus objetivos. Porque um dos compromissos que temos com Deus é desenvolver a nossa fé. É crer de todo o nosso coração e depositar o nosso jugo para o Senhor. O homem que não tem um compromisso com o Senhor, ele é inseguro. Ainda continuando na carta de Tiago, esse homem ele é vacilante, é inconstante. No verso 8, Tiago diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Ora, o que é ânimo dobre? Hoje até tem uma psicopatologia que fala de dupla personalidade, que é aquela pessoa que está alegre, dali a pouco ela está triste, aquela pessoa que está agressiva e logo ela está passiva. Mas na verdade não é uma patologia que nós estamos falando. Nós estamos falando naquela inconstância de ânimo. É aquela pessoa que você conversa e dali a pouco ela explode com você. Aquela pessoa que não consegue dominar os seus sentimentos. Aquela pessoa que se torna extremamente negativista. Ora, ele está dando a sequência, dizendo que não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque ele é um homem de ânimo dobre. Porque ele é inconstante. Porque ele duvida. Vejam, embora a dúvida seja uma constância hoje em dia, mas a dúvida leva a pessoa a ser indesejável. Perdoe o termo, vou ser bem direto. Leva a pessoa a ser chata. Aquela pessoa que só fica duvidando, que é insegura, ela começa a ser indesejável. Veja, quando Deus falou com Caim, lá no Gênesis, no capítulo 4, ele disse lá no verso 7, se procedes bem, ou se procederes bem, se não me engano o texto diz assim, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja, o mesmo nosso ânimo, que vem de um desejo reprimido, ou vem de um desejo satisfeito,
nosso ânimo circunda em termos disso. Ele pode ser dominado, ele pode ser controlado, ele pode ser trabalhado de forma que as pessoas que estão ao nosso redor sejam bem tratadas e cuidadas. Você já esteve com uma pessoa que quando uma coisa está mal, ela trata todo mundo mal? Ela é estúpida com as pessoas, alguma coisa não deu certo na vida dela, ela começa a ser grosseira, estúpida, tratar mal os seus próprios parentes, os próximos dela, quem ela ama. Parece que ela destila o seu ódio, a sua raiva em cima das pessoas. Isso não é bom. Por quê? Porque é uma pessoa que gradativamente os seus amigos, os seus parentes vão se afastando. Como é bom nós nos sentirmos queridos. Como é bom nós nos sentirmos amáveis e amados, não é? Uma vida com Cristo, pelo contrário, uma vida com compromisso com Cristo, essa vida nos torna diferente. É uma vida produtiva, que nos mantém produtivos. Eu me lembro muito do Salmo de número 1, no verso 3, que diz que será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu devido tempo, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Ora, eu creio que todos nós desejamos a prosperidade para os nossos sonhos, intentar alguma coisa e aquilo dar certo e acontecer. Mas, queridos, muita coisa depende de nós, sim. Mas a bênção, a direção, vem de Deus. E Deus concede, sim, quando Ele se agrada de nós. E Ele se agrada de nós quando nós nos agradamos dEle. Quando nós seguimos as suas orientações, ou seja, quando somos obedientes. Uma das coisas que irrita muito o coração de Deus, e está escrito lá em Provérbios, que Ele abomina, é o homem altivo, arrogante, aquele que humilha os outros, aquele que acha que sabe tudo. Em outras palavras, nós aprendemos, e eu falei um pouco disso no domingo passado, que Deus se agrada do homem que é ensinável, aquele que se permite ser ensinado. Uma vida cristã com compromisso nos deixa seguros. Nós estamos firmados sobre a rocha. Se lembram que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 7, sobre a casa que foi edificada na rocha? E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Queridos, muita coisa na palavra de Deus nós não entendemos, nós não sabemos. Em especial quando nós temos a perda de um ente querido. Parece que nós queríamos que essa pessoa permanecesse para sempre conosco. Esse é o nosso desejo. Mas sabemos que a vontade de Deus é sempre o melhor. E por isso declinamos, aceitamos a vontade de Deus e lutamos, como eu falei para vocês agora há pouco, nós temos um domínio sobre os nossos sentimentos. E não vamos deixar que a amargura tome conta do nosso coração, porque estamos firmados na divina esperança que nos foi trazida pela graça com a ressurreição de Jesus Cristo, de que nós vamos estar subindo com o Senhor e vamos encontrar os nossos entes queridos que morreram no Senhor. Na verdade, eles serão ressuscitados primeiro e nós encontraremos com eles nos céus. O homem que tem um compromisso com Cristo é um homem desejável. E também, quando a gente vai lá para o Salmo de número 19, nos versos 9 e 10, dizem a seguinte: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos de mel. Queridos, como é gostoso nós conversarmos com uma pessoa que tem o ânimo de Deus, uma pessoa que sempre tem uma palavra doce, uma pessoa que sempre tem uma palavra de incentivo, uma pessoa amável.
É isso que Deus deseja de nós. E nós só podemos ter isso se tivermos a esperança do Senhor em nosso coração. Este homem é chamado de um homem entusiasta, ou seja, aquele que tem entusiasmo. A palavra entusiasmo significa Deus dentro de nós. Uma pessoa entusiasmada é aquela pessoa que cativa, que incentiva os outros. E para termos isso, isso não pode ser humano, tem de ser de Deus realmente, para que possamos passar algo que seja verdadeiro e imutável, que não mude com os tempos. E o propósito de Deus para a nossa vida? Sabe, como eu citei há pouco, nós como homens, como humanos, temos desejos, temos propósitos, estabelecemos os nossos propósitos. E dizem alguns entendidos na área que um dos propósitos maiores do homem é ter fama, é se tornar conhecido, a partir daí ele se torna realizado. E aí eu vejo que para o homem o propósito é ter fama. Os propósitos divinos você vai encontrar lá no Evangelho de Marcos, vai encontrar em Mateus também, mas o que eu me lembro agora é Marcos, no capítulo 1, no verso 28. E logo corria a fama de Jesus por toda a Galileia. A fama de Jesus. Qual que era a fama de Jesus? O homem que andava fazendo o bem. Ele curava os enfermos. Ele trazia visão aos cegos. Ele fazia os coxos andar. Ele incentivava, ele trouxe um ânimo para o povo, ficou sem igual. E muitas vezes há pessoas que são cristãs, que a única coisa que tem em sua boca são palavras de derrota. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. E pior do que isso, tem muito crente, muito cristão que vive com maledicências, com críticas, com condenações, falando mal do seu próximo. Olha, tem pessoas que não dá vontade nem de visitar, porque você sabe que você vai ter que ficar cortando a pessoa toda hora, porque ela vai querer falar da vida de alguém. Isso é muito triste. Outro propósito humano é ter poder. Poder é a capacidade de mandar. Poder é dirigir. Poder é ter autoridade sobre alguém. E eu me lembro também lá de Atos capítulo 1, no verso 8, onde o Senhor diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós receberemos poder, Senhor. Sim, Senhor. Nós receberemos poder para testemunhar, sermos testemunhas vivas, não somente de palavra, mas viver o poder de Deus em nós. O poder para curar, o poder para transformar. E sabe que muitos querem ter esse poder como se fosse um passe de mágica, mas o poder está na nossa vivência, está em andar nessas palavras aqui e permitir que Deus use nossa vida. Outro desejo humano, outro propósito humano que muitos se prendem nele é a riqueza. E como diz também na palavra de Deus, que Deus concede riquezas enquanto nós dormimos. Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Inútil nos é colocar vigia na cidade, trabalhar de dia e de noite, se o Senhor não vigiar a casa. Lá em Provérbios, no verso 10, no capítulo 10, no verso 22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Ora, se nos firmarmos, volto a dizer, pela confiança, pelo compromisso, pela fé com o Senhor, nós receberemos a bênção de Deus. E poderemos viver, como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 1 da sua profecia: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Não haverá falta para nós. Mas se desejarmos andar nos caminhos do Senhor, se desejarmos viver as verdades de Deus, para isso precisamos realmente confiar de todo o coração nessa palavra e andar nos seus caminhos. Prazeres são os humanos hoje, de um tempo para cá, nós vivemos no império dos prazeres, no império dos sabores. Por isso que nós temos tantas pessoas que já incidiram num padrão de sobrepeso, de obesidade, porque elas têm o prazer da alimentação, e isso daí não é por culpa delas, não é um desejo somente delas,
Mas acontece que existe toda uma indústria por trás, forçando as pessoas a comerem mais do que deve, colocando nelas sabores que vão marcar a sua mente e deixar a mente presa àquele gosto, àquele sabor. O Salmo de número 1 também fala, no verso 2, logo no início: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas você pode ver que há muitas coisas que eu já decorei a palavra de Deus, mas eu não decorei porque eu fiz um cursinho de como decorar a Bíblia, não. Eu comecei por aqueles versículos que eu gosto muito e depois eu passei a amá-los. E aí eles ficaram gravados na minha mente e desceram para o meu coração. O Salmo de número 1 é um deles. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor. Antes do quê? Antes das outras coisas. Antes de andar na roda dos escarnecedores. Antes de observar e participar do caminho dos pecadores. Como é bom você ler. E eu já contei para vocês que eu não me considero um expert, leitor assíduo da palavra de Deus. Assíduo, eu digo, em intensidade. Mas eu procuro ler todo dia. Toda manhã eu leio um versículo e medito nesse versículo. Um verso apenas me traz um universo de satisfação e felicidade. Que coisa, né, gente? A palavra de Deus é viva, é santa, é eficaz. Ela tem poder penetrante, ela divide a nossa alma, ela separa o bem do mal e nós passamos a ter discernimento. Que bom, que gostoso é vivermos assim. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Esse é o propósito de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, hoje eu estou só com os capítulos primeiros, está vendo? No capítulo 1 de Efésios, no verso 11 e 12, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito dele, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperávamos em Cristo. Nós fomos, dentro do propósito de Deus, criados para sermos o louvor da glória de Deus. Para nós apresentarmos a glória de Deus em nossas vidas. Sabe o que significa isso? Quando Deus olhar para nós como feitura sua, como coroa da criação, Ele vai ter satisfação de nos ver. E ainda complementando, é um verso que eu gosto muito, lá em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 11, diz que para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, o qual faz que por nós deem graças a Deus. Olha, meditando nisso, eu fico pensando quantas foram as pessoas que passaram pela minha vida, que eu tive a oportunidade de ajudar, de abençoar, de orar, de entregar alguma coisa, e essas pessoas glorificaram a Deus por terem passado por mim. Eu te pergunto, quantas são as pessoas que passaram por você, que tiveram contato com você, e por causa da tua vida, olharam para o céu e falaram: obrigado, Deus. É esse o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos um compromisso verdadeiro com Ele. É que nós cumpramos a sua vontade salvadora e sejamos glorificados com a sua presença em nós. Como é bom nós recebermos um elogio, não é? Eu sei que é duro recebermos uma crítica, mas é gostoso recebermos um elogio, ainda mais se esse elogio vem por causa de algo que nós aprendemos da palavra de Deus e mudamos as nossas vidas por causa dessa palavra. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí sim, nós vamos entender por que nós vivemos. A vida tem o seu propósito, sim, e aqui nesse período que estamos nesta terra,
Nós estamos para cumprir esse propósito de Deus, não somente para aprender alguma coisa, mas estamos aqui para cumprir o propósito de Deus dentro daquilo que nós aprendemos e sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aonde nós vamos atingir, aonde nós pudermos chegar, nós vamos testemunhar que o amor de Deus nos transformou. E esse amor nos fez melhor, esse amor enriqueceu a nossa vida, esse amor nos trouxe bênçãos materiais, esse amor nos trouxe satisfação de vida, nos trouxe uma família feliz. Esse amor nos trouxe a misericórdia do Senhor em nossos pecados e falhas. E Ele nos perdoou. Por isso nós somos felizes. Nós somos felizes porque temos a divina esperança de nos encontrarmos com nossos amados e com o nosso amado Jesus, nosso Deus, lá nos céus, muito em breve. Por isso, queridos, eu quero encerrar nessa noite com um conselho, um pedido, um apelo. Se você que anda nos caminhos do Senhor, está firme na palavra de Deus, quer ser mais próximo do Senhor, estar mais próximo do propósito de Deus, conheça mais a palavra do Senhor, se aproxime do Senhor, ande nos caminhos do Pai, e Deus vai te abençoar ainda mais. Mas se você tem esfriado, tem se distanciado, tem permitido que os desejos do mundo, as satisfações da vida terrena tenham entrado no coração, se você desanimou com alguma coisa, se entristeceu, se magoou e por isso se afastou do caminho de Deus, olhe como que está o nosso tempo, o nosso mundo. Estamos próximos de nos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Haverá possibilidade de salvação depois da subida da igreja? Sim, haverá. Porém, com a tua morte. E morte sacrificada. Eu não gostaria de ter nenhum conhecido meu ficando para a grande tribulação. Mas esse é um desejo meu que eu tenho colocado para Deus. Quantas pessoas estiveram conosco e nos deixaram, e nós temos orado por elas, que é o que nós podemos fazer. Não adianta alguém voltar ou se aproximar de Deus forçosamente. Ela tem que vir pelo desejo do seu coração. E é por isso que nós oramos. Por isso que nós oramos por todos vocês, por você que me escuta, que é membro de nossa igreja, por você que está na sua casa, que está distante, que está em outro estado. Nós temos pessoas até de outro país nos assistindo. Reflita sobre isso. Como é bom estarmos com Deus. Ainda há tempo. Venha conosco. Aproxime-se do Senhor Jesus. Leia a palavra de Deus. Ore ao Senhor e peça que Ele volte a dirigir os seus passos e seja o Senhor de sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Agora, queridos, nós vamos orar para encerrar o nosso culto. Muito obrigado pela tua presença hoje. Como eu já comuniquei à igreja, nós vamos continuar ainda com os cultos online, mesmo com a determinação de que podemos retornar aos nossos cultos. Nós vamos voltar, mas ainda por algum tempo vamos manter os cultos online para que todos possam continuar participando conosco. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, nós pedimos a tua bênção agora, Senhor, sobre todos aqueles que estão nos assistindo, sobre as nossas vidas, que possamos entender e viver os teus propósitos a cada dia em nossa vida, Pai. Despede-nos agora na tua proteção, no teu amparo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Fique na graça, fique na paz do Senhor e que Deus te conceda uma boa semana nos seus caminhos.